Tá muito escuro, Jamil? Tá. O teu Hum, rosto praticamente está quase tá, impedido. tá. Deixa eu ver se eu consigo fazer É alguma isso, coisa. Omar, tá certo? Ou eu Aqui. só o meu que está assim? Não, o professor está um pouco escuro, professor. É, Mas eu É, não sei se também se é o momento de Bismillah deixa- ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Deus, o Clementíssimo, o Misericordiosíssimo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saudamos a todos os nossos queridos telespectadores que nesse momento nos acompanham nesta live do Centro Islâmico no Brasil. Uma saudação especial aos nossos irmãos brasileiros, aos nossos irmãos de Moçambique, aos nossos irmãos de Angola, a todos aqueles que, irmanados no Islã, no interesse pela religião islâmica, estão conosco, conectados pela rede mundial de computadores neste momento. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nesta noite nós abordaremos um tema que tem uma relação muito íntima com o nosso cotidiano, porque a religião islâmica é uma religião também do cotidiano. A religião islâmica não trata apenas da relação da criatura com seu Criador, mas também trata das questões do dia a dia. É um código de conduta para os muçulmanos em todas as situações da sua vida. E dentro desse contexto, a gente pode dizer que a mentira desempenha um importante papel, no sentido de que é um comportamento condenável, não é? Nós tivemos no dia 1º de abril, no dia de ontem, quinta-feira, no Brasil, a gente não pode dizer a celebração, muito menos a comemoração desta data, mas a lembrança desta data como o dia da mentira. E o que a religião islâmica tem a nos dizer sobre isso? O que a filosofia tem a dizer sobre isso, sobre esse tema? Que é um tema que traz repercussões não só para a vida pessoal do indivíduo, mas também, dependendo da sua dimensão e dependendo de quem é aquele que profere a mentira, pode ter também repercussões até sobre a vida de uma nação, sobre a vida de uma sociedade, pode trazer reflexos, inclusive, sobre a economia. Para discutir esses assuntos importantes, esse tema tão relevante, nós trouxemos como convidados o Dr. Paulo Martins, professor de Filosofia Medieval e Ética da Universidade Estadual de Maringá. Muito boa noite, professor. É um prazer tê-lo conosco. Trouxemos também o nosso querido professor doutor Jamil Ibrahim Skandar, professor de filosofia e especialista em filosofia islâmica da Universidade Federal de São Paulo, pós-doutor em filosofia pela Universidade Complutense de Madrid. É um grande prazer reencontrá-lo, professor Jamil, depois de tanto tempo, né? Nós que moramos na mesma cidade e há muito tempo aí não nos encontramos pessoalmente. Muito bem. O que a religião islâmica diz a respeito da mentira? Nós temos uma passagem no Alcorão que fala o seguinte: Allah subhanahu wa ta'ala يقول في كتابه المبين ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. O que significa? No capítulo 2, versículo 42, Surat Al-Baqarah, Allah diz assim: e não disfarceis a verdade com a falsidade, mesmo a oculteis, sabendo-a. Uma outra fonte muito importante de conhecimento para nós muçulmanos é a guia correta dos imames infalíveis, os descendentes do casamento sagrado entre o imam Ali, alayhi salam, e Fátima az-Zahra, alayha salam, filha do profeta Muhammad. O imam as-Sajjad, um dos descendentes do profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, diz assim em árabe: اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل فإن الرجل إذا كذب في الصغير اشتراء على الكبير. O que significa? Ensina-nos então o imam as-Sajjad o seguinte:
abstei-vos da mentira, tanto da pequena como da grande, e tanto em estado de seriedade, quanto no lazer, na diversão. Pois certamente, quando o homem mente sobre algo pequeno, anima-se a mentir também sobre algo grande. Gostaria, então, de começar essa nossa conversa, esse nosso diálogo tão importante, tão fundamental, fazendo uma pergunta ao nosso professor Paulo. Professor, o que é filosofia? Não é que é a gente pode dizer, entre outras coisas, um método, uma tentativa de aproximação da verdade, tem a nos dizer sobre esse comportamento humano, né? É um comportamento justificável, dependendo do fim a que ele se coloca, ou, a priori, é um comportamento condenável? O que a filosofia tem a nos dizer sobre a mentira? Bom, inicialmente, boa noite a todos e a todas que nos ouvem. E gostaria muito de agradecer ao irmão Omar Nasser e ao Centro Islâmico no Brasil a oportunidade de estar aqui nessa noite e de poder compartilhar virtualmente essa mesa de debates com o professor Jamil, com o irmão Omar, e para mim é um momento muito importante. Considero extremamente apropriado discutir o tema da mentira num momento como o nosso, um momento como nós vivemos hoje, um momento de crise moral, crise política, e eu também diria uma crise sanitária na qual passamos. A filosofia, ela tem muito a dizer a respeito do tema da mentira. Eu diria até que, desde o início da própria filosofia, lá na Grécia, você tem uma discussão, uma tematização a respeito da mentira. Eu começaria com uma definição de mentira. A mentira é uma asserção sabidamente contrária à verdade com a intenção de enganar. Vejam só, eu gostaria de começar a discussão filosófica do tema a partir dessa definição. E vejam só, trata-se de uma afirmação contrária à verdade com a intenção de enganar. Duas coisas estão presentes aqui, nessa definição. Primeiro, a noção de pensamento. Pensar a verdade e dizer algo contrário a ela. E depois, uma questão de conteúdo moral. Dizer algo com a intenção de enganar. Então, eu tenho duas noções aqui. O pensamento, de um lado, que expressa verdades, ou que expressa asserções contrárias à verdade, e essa intenção de enganar o outro, de enganar a si mesmo e enganar o outro. Como eu disse, a filosofia discute isso desde o início. Platão, por exemplo, na República, vai dizer que há uma verdade verbal, uma mentira verbal, que é a blasfêmia. A mentira mais comum e a mais perigosa, blasfêmia, é ofender a religião, ofender os signos sagrados de determinada religião. Quando Platão diz isso, ele está falando no contexto da República, uma grande obra dele, que discute a questão, por exemplo, da formação do filósofo, da formação do cidadão. Então, para Platão, é extremamente importante dizer a verdade com relação à dimensão da religião, na formação das crianças. Ele está pensando aqui na formação das crianças. Mas eu queria trazer aqui, e explorar um pouco mais ao longo dessa nossa conversa, três filósofos, né, que discutiram diretamente sobre a verdade. Agostinho, num pequeno tratado sobre a mentira, Kant, num tratado sobre a paz perpétua,
e um filósofo francês, o Ian Calevit, num pequeno tratado sobre a mentira. Então, eu quero explorar um pouco a definição que eu acabei dando, né? É uma asserção contrária à verdade com a intenção de enganar. Basicamente, do ponto de vista filosófico, é isso. Nas próximas perguntas, eu posso desenvolver um pouquinho mais, muito rapidamente, esses 3 autores. Será um grande prazer, professor Paulo. Nós temos grande interesse em perceber qual é a visão, né, desses 3 trabalhos, desses 3 filósofos a respeito da mentira. Eu gostaria de saber do professor Jamil Iskandar, de um ponto de vista islâmico, né? O que a filosofia islâmica, professor Jamil, nos diz de maneira introdutória, né, a respeito desse tema da mentira. Professor Jamil? Professor Jamil, não estamos ouvindo? Acho que estamos com um probleminha técnico, algo comum em transmissões ao vivo. Aqui, não. Opa, Eu que tinha. Agora sim. Eu que tinha. Então, boa noite novamente a todos e a todas. Assalamu Ouviu a alaikum. pergunta, professor? Sim, ouvi. Eu gostaria de agradecer o convite e agradecer a companhia do professor Paulo, meu amigo, para um tema tão interessante. Me parece que as pessoas banalizaram a questão. Então, há muita ludicidade com relação ao dia da mentira. Algumas são inocentes, mas outras não são. Trazem consequências sérias. Do ponto de vista da filosofia islâmica, nós temos tratados sobre a mentira, questões sobre a mentira de Al-Kindi, de Al-Farabi, de At-Tawhid, de Averroes, de Avicena, Al-Biruni, e assim vai. Então, tendo em vista a doutrina islâmica, esses autores desenvolveram essa questão da mentira. Em primeiro lugar, a doutrina islâmica entende, isso do ponto de vista religioso e filosófico, que a constituição moral do ser humano, ela tem a fitra, ou seja, ela tem a disposição natural para a verdade e não para a mentira. Então, a partir disso que esses filósofos desenvolvem esses temas. A questão de mentir é um embuste, é uma falsidade. E do ponto de vista desses filósofos, esse embuste e esta falsidade só acentuem a falsidade e, consequentemente, elas vão ter elas afetam hermeneuticamente as coisas. Hermeneuticamente significa o sentido correto das coisas, né? A designação das coisas. Elas vão contra o assentimento, né? A afirmação, portanto, de algo. Ora, o que isso pode resultar para, digamos, nas relações humanas, nas relações familiares, nas relações até de Estado? O que pode resultar é mais falsidade, mais embuste, e ainda pode trazer uma desconstrução de conceitos. Esse que é o elemento mais delicado do ponto de vista da filosofia. Quando você destrói um conceito para criar outro, e eu diria que hoje tem uma mídia especializada nisso, daí você está mentindo, está construindo conceitos que não cabem na lógica, não cabem do ponto de vista da lógica do ser humano. Não cabem dentro da ética, não há uma ética. Na ética não existe a questão da mentira. A mentira, do ponto de vista da doutrina islâmica, ela não é nada entitativa, ou seja, ela não é um ente, ela é um acidente, ou seja, é uma consequência de uma má postura das pessoas.
Então, eu poderia dizer isso para começar com relação à doutrina islâmica. E apenas para ilustrar melhor, nós temos uma única sura, um único capítulo no Alcorão que fala sobre esta disposição moral natural que o ser humano tem para sempre ser verdadeiro, para sempre optar pela verdade, que é o capítulo 30 e, coincidentemente, no versículo 30. Uma única vez, esta fitra, ou seja, essa disposição natural, é citada no Alcorão. Retomaremos, então, em breve, professor Jamil, a nossa conversa a partir deste ponto, né? Da mentira no Alcorão Sagrado. Muito interessante esse seu ponto de vista. E eu voltaria, então, para o professor, perguntando sobre essa explicação, explanação, o lugar que a questão da mentira tem na filosofia desenvolvida, no estudo desenvolvido por essas três fontes importantes citadas no bloco anterior, né? Então, professor, por favor, agora o professor Paulo. Obrigado, Omar. Vejamos só, Agostinho, um filósofo teólogo do século IV, V, ele vai dizer expressamente: a mentira é um pecado. Qual a principal consequência disso, do ponto de vista filosófico e religioso? Filosoficamente, esse homem mentiroso é um ser dividido, porque naquela definição dada, né, você pensa uma coisa e diz outra, é como se você tivesse, dirá o Agostinho, uma duplicidade no coração e uma duplicidade no pensamento. O ser humano torna-se, então, um ser dividido, distanciado de Deus. Portanto, nessa perspectiva, a mentira não tem um lugar, né? Ela é condenável para Agostinho e ela é a fonte do pecado. Então, Agostinho tem, do ponto de vista moral, a recusa absoluta da mentira. Essa mesma recusa vai ser definida, por exemplo, no filósofo moderno, Kant, um alemão do século XVIII, que vai escrever um pequeno livro chamado A Paz Perpétua. Nesse livro, A Paz Perpétua, ele vai dizer, no vocabulário dele, kantiano, que ele vai afirmar o chamado imperativo da veracidade. Imperativo da veracidade. A verdade é o único critério para alcançar a paz entre os homens. E o que é a mentira? A mentira nada mais é do que a transgressão da verdade. E aqui, transgressão deve ser entendida no sentido de uma diminuição da humanidade, uma diminuição da dignidade humana. Então, Kant, como Agostinho, só que dentro de um outro contexto, nega de forma absoluta a mentira. E diz apenas que é a verdade que tem um espaço para alcançar e permitir a paz entre os homens. E um terceiro momento, um filósofo contemporâneo, mais próximo de nós, um francês, o Jan Kelevitch, ele vai falar de uma consciência mentirosa. Vejam só, consciência mentirosa. Isso pode ser definido em três aspectos. O mentiroso, ele é egoísta, ele não pensa no outro, só pensa nos seus projetos pessoais. O mentiroso, ele nega as evidências, muito em favor daquilo que ele pensa. E, em terceiro, que eu acho mais grave, o mentiroso, ou aquele que vive na mentira, ele recusa o diálogo. E a consequência filosófica disso, diz o Jan Kelevitch, é que esse homem não consegue conviver com outras pessoas que pensam diferente dele. Isso é o mais grave. Ele se isola, ele fica numa cápsula fechada. E, talvez o mais grave agora,
esse mentiroso, na sua fraqueza, ele parte para o confronto, ele parte para uma guerra aberta para defender a sua postura pessoal. E aí ele vai dizer que essa mentira, de fato, também não tem espaço, ainda que, de fato, esse mentiroso ele desenvolva, né, digamos assim, essa mentira. E o único caminho possível, né, é o da verdade e do amor, que vai vencer, segundo ele, essa mentira. Então, vejam só, são 3 filósofos muito diferentes, né, do mundo ocidental, Agostinho, Kant e Yankelevich, que negam, de alguma forma, os 2 primeiros de uma forma mais rigorosa, e o último fazendo ponderações muito mais relacionadas também com o nosso contexto aqui, da convivência entre os homens. É interessante, professor Paulo, perceber que, partindo de épocas e de origens, enfim, diferentes, acabam tendo pontos em comum, não é? As conclusões de cada um desses 3 filósofos sobre a questão da mentira, inclusive Yankelevich levando-nos a observar e a perceber que o mentiroso ele se fecha num mundo à parte e acaba sendo ele mesmo vítima da sua mentira, então. Né? Eu gostaria de conversar com o professor Jamil agora, que terminou o nosso bloco anterior falando sobre a mentira no Alcorão Sagrado, não é, professor Jamil? Eu perguntaria para o senhor, de que maneira essa visão islâmica particular, né, pode, de alguma maneira, ou se ela pode, de alguma maneira, beneficiar a humanidade, independentemente do credo, da etnia, do grupo humano a que um determinado indivíduo, de que um determinado indivíduo participa. Como o senhor vê essa conjugação da visão islâmica com um ambiente social, enfim, em que vivem outros indivíduos? Isso é possível? Professor Jamil? Professor Jamil, não estamos ouvindo, acho que tem que... Não, já desliguei. Então, Omar, a questão é a seguinte, do ponto de vista da doutrina islâmica, em primeiro lugar, que o Islã não veio só para os muçulmanos, sabe? Não veio só para os muçulmanos, não. Para toda a humanidade, inclusive o profeta Muhammad sempre deixou isto bem claro. Em segundo lugar, essa questão da disposição natural é entendida no Alcorão como um monismo primogênio supraconfessional. Quer dizer, essa fitra, ou esse monismo, ele não é só para os muçulmanos, ele está dialogando com as outras religiões também. Esse é o aspecto importante do Islã, que não dialoga apenas consigo, ele dialoga com todos os povos do livro, aquelas pessoas que têm uma religião e têm um livro sagrado. Sob este aspecto, pode-se dizer que a mentira ilude, e daí sim o ser humano tem que ser um pouco valente para superar exatamente a mentira e as paixões voláteis. Mas isso não é só o muçulmano. E o grande filósofo Al-Kindi, um filósofo do século VIII para o século IX, aliás, foi o primeiro filósofo do mundo islâmico, e ele tem o apelido de o filósofo dos árabes. Ele sempre queria fazer uma conciliação entre o que a religião diz e o que a filosofia diz. E diz ele que, a respeito da questão da mentira, não há discrepância entre a religião e a filosofia. Por que não há discrepância? Por que não existe diferença de condenar a mentira? Afirma ele, porque tanto filosofia como religião levam ao mesmo lugar por caminhos diferentes. Então, mentir é feio, tanto do ponto de vista religioso, como do ponto de vista filosófico. E tem mais.
é um pecado, chega a ser um pecado, como o professor Paulo estava citando Santo Agostinho. Eu gosto muito de Santo Agostinho porque a patrística deve a ele muito nessas questões. As obras de Santo Agostinho são deleitáveis. Tem uma teóloga muçulmana chamada Shahnaz. Ela tem um livro escrito por ela chamado O Amor no Cristianismo e no Islamismo. E ela traz muito Santo Agostinho. Portanto, para a doutrina islâmica, não é uma questão de ser muçulmano, é uma questão de ser humano, é de ser um ser humano que está sujeito a viver em sociedade, que deve, sim, explicações morais à sociedade onde ele vive, e que a mentira dele ela contamina e pode mudar o rumo de uma sociedade. Então, é condenado tanto para um muçulmano, como para um cristão, como para um judeu, como para qualquer outro, né? Não se fala aqui em ateu, porque daí pode ser que a coisa muda. Mas a questão islâmica ela se estende realmente a todas as religiões. E o pecado, né, ele vai contrário àquilo que a disposição natural do homem afirma. Você estaria, nesse caso, mentindo, você estaria indo contra os próprios mandamentos divinos. Certo. Infelizmente, nós estamos já nos aproximando do final do nosso programa. Eu gostaria de lembrar os nossos espectadores para que compartilhem, né, apesar de estarmos chegando já ao final do nosso diálogo, que compartilhem o link dessa nossa fala, porque certamente esse é um assunto que interessa a muitas pessoas. Eu gostaria de pedir ao professor Paulo, então, professor, por favor, que o senhor nos presenteasse com as suas considerações finais, por favor. Obrigado, Omar. Muito rapidamente, eu só queria enfatizar a fala do professor Jamil com a questão do ser humano como algo assim, importante, porque o próprio Kant acaba falando dessa dignidade do ser humano. Eu terminaria falando um pouco da mentira e da fake news, algo muito presente no nosso momento político, no nosso momento atual. Esse fake news nada mais são do que calúnias e mentiras difundidas aos milhares pelas redes sociais. E eu acrescentaria, nessas minhas conclusões finais aqui, a noção de pós-verdade, que os sociólogos e os políticos discutem bastante hoje. Na pós-verdade, os fatos objetivos são menos influentes do que minhas emoções e crenças pessoais. Vejam só, naquilo que entendem como pós-verdade, os fatos objetivos são menos influentes do que minhas emoções e crenças pessoais. Isso significa que eu crio uma verdade e essa verdade se adequa, se conforma à minha visão pessoal. Isso aqui vai um pouco ao encontro daquilo que eu havia comentado do Jan Klevit e mesmo do Kant. Né? Quer dizer, a mentira ou o mentiroso é aquele que se encapsula, que fica voltado para si, para a sua visão pessoal e esquece a sua relação com o outro. Isso é extremamente danoso. E, por fim, há um risco da mentira, eu acredito, do ponto de vista filosófico, é de alterar a ordem das coisas. Eu altero a factualidade das coisas a partir de uma verdade paralela. Eu crio um mundo, um outro mundo, esse mundo paralelo onde eu passo a existir, ou seja, aquele mentiroso passa a existir. Isso, para as nossas relações e para o momento atual em que vivemos, eu acho extremamente danoso, perigoso e um fato para a gente poder pensar. Né? Não podemos partir ou imaginar que nós partimos e chegamos em nós mesmos. Né? É preciso se abrir ao outro, né? E admitir o outro. É isso, Omar.
Posso Perfeito, falar professor. Muito obrigado, muito oportunas aí as suas colocações. E eu pediria agora, então, ao querido professor Jamil que também fizesse as suas considerações finais. Bom, eu gostaria de dizer que, para muitos, o 1º de abril é uma maneira de brincar, né? Uma maneira lúdica de fazer o outro de bobo, às vezes, o que é condenável. A gente sabe, assim, de uma maneira bem rápida, que essa questão de 1º de abril ela começou na França, e lá se desenvolveu, na Europa, e foi, mas no Brasil começou no dia 1º de abril de 1828. Tem um pequeno jornal, né, que um pequeno jornal de Minas Gerais, publicou, por brincadeira, a morte de Dom Pedro I. Isso no dia 1º de abril de 1828. E Dom Pedro morreu 6 anos depois. Então, dizem que deu muita repercussão esta mentira do jornal. E de lá para cá, tem pessoas que até cultuam. Eu acho que nós precisamos, sobretudo quando lemos ou somos informados, sobretudo por algum, né, meio da mídia, nós, em primeiro lugar, devemos saber como receber essas informações, né? Saber como receber, muitas vezes analisar, filtrar essas informações, e nós devemos sempre optar pela retidão moral. At-Tawhid foi um grande filósofo, também medieval, do Islã. Essa questão da retidão moral, ela é muito importante para você, mas o sujeito tem que ter condições de opção. E qual é a condição para optar? É a aquisição do conhecimento. Não no sentido de você frequentar necessariamente uma universidade ou uma faculdade, não. É no sentido de você se educar através da família, da escola, do bom senso. É isso que deve prevalecer. Eu acho que quanto menos importância nós dermos ao dia 1º de abril, que é o dia da mentira, mais nós vamos estar de acordo com o nosso raciocínio e com a nossa escolha, com o nosso livre-arbítrio. Professor Jamil, muito obrigado por sua participação, por seu luminar conhecimento. O professor Paulo também brindou com a sua ampla erudição também na filosofia, nos trouxe o pensamento de filósofos importantes tratando da questão da mentira. E tanto o professor Jamil quanto o professor Paulo pontuaram a questão das fake news e também a importância da educação. 2 dados fundamentais nesse momento pelo qual passamos, em que nós vemos, inclusive, governantes disseminando falsas mentiras, falsas informações, fazendo a propaganda de falsos tratamentos, ao mesmo tempo em que negam a veracidade e a verdade da ciência, apontando para um caminho que é o caminho do distanciamento social, do uso da máscara, do uso das vacinas. Então vejam, telespectadores do Brasil, da África e outros países que nos acompanham, como é deletéria a mentira, como é deletério o engano, como a falsa informação, não é? Ela leva as pessoas no limite, inclusive, à morte. Então, se nós podemos resumir, não é, uma mensagem deste programa, é de que devemos sempre buscar a verdade. Nós, do programa A Ressala, nesse momento, não podemos deixar também de, em homenagem, em memória dos cerca de 320 mil irmãos brasileiros que se foram, deixando 320 mil lares no Brasil, no desespero, na tristeza, no luto, não podemos deixar de frisar e de ressaltar a importância da verdade e a importância e a responsabilidade que nós, indivíduos, temos
muçulmanos, cristãos, budistas, hinduístas, ateus. A obrigação moral que nós temos de buscar a verdade, a informação verídica, especialmente em momentos graves como este que atravessamos. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala, elevado e exaltado seja, para que receba as almas puras daqueles que perderam a batalha para a Covid-19 e para que Allah conforte o cotidiano, as almas, a vida daqueles que ficaram chorando os seus mortos. Aguardamos vocês, queridos telespectadores, no nosso próximo programa. E se você tem alguma mensagem, alguma observação a fazer, por favor, fique à vontade. Wassalamu alaikum. Que a paz esteja convosco.